nos abençoe. Se você pudesse se colocar de pé, nós vamos orar, vamos falar com o Senhor. Como é bom pertencer a esse Deus de amor, esse Deus que cuida de nós, esse Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Todos vocês que nos visitam, Deus te abençoe. Sinta-se bem no nosso meio, no seu lugar, que nós chamamos de casa de Deus, casa de adoração. Feche os seus olhos, fale com Deus. Se você tem algo para agradecer, que você possa agradecer. Se você tem algo para pedir, que você possa pedir ao Senhor. Ele se faz presente aqui no nosso meio. Essa é a esperança. Aliás, essa é a convicção que temos. O Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente nesse ajuntamento. Pai de amor, muito obrigado porque a Tua graça nos alcançou e mudou a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque antes éramos trevas, agora somos luz. Porque o Teu Espírito Santo que habita em nós mudou a perspectiva da nossa vida, o rumo da nossa vida. Nos tirou de um caminho de morte, nos colocou no caminho de vida. E não há motivo maior, Senhor, que nós podemos expressar do que a nossa gratidão pelo que o Senhor fez e ainda pelo que o Senhor há de fazer na nossa vida. Portanto, Deus, se agrade nesse ajuntamento da Tua igreja, nesse lugar, e todos quantos participam, que sejam abençoados para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça de Jesus esteja no nosso meio. Amém? É impossível nós não nos rendermos aos pés do Senhor quando nós somos tocados por Ele. E a palavra de Deus nos diz que todas as nações, todos os povos, todas as línguas irão se prostrar diante do Senhor e confessar que Ele é santo. Nós estaremos cantando sobre essa santidade ao Senhor. Vamos fazer a leitura de um versículo bíblico. E eu convido as mulheres para que estejam lendo comigo. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Amém. Vamos cantar esse canção. Glorificará teu nome,
por Ele. Nós vamos cantar agora sobre essa maravilhosa graça e vamos ler mais um texto da Palavra de Deus. Eu vou pedir que os homens acompanhem o Lucas na sua leitura. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.
Pode sentar, Yuri. Boa noite a todos. Graças e paz. Vou fazer o nosso momento de intercessão e a gente queria dedicar esse momento hoje com mais especificidade, né, que teve essa semana. A gente tem muita coisa para agradecer, eu tenho certeza disso, todos nós. Temos muito a agradecer a Deus por tantas coisas que Ele tem realizado em nossas vidas. Mas mais uma vez essa semana uma tragédia aconteceu na nossa nação, né? Lá em Suzano, estado de São Paulo. Tivemos aquele tiroteio na escola Raul Brasil. E até a última informação que eu tive, não li mais o jornal depois, mas foram 10 vítimas, contando os 2 assassinos que se mataram dentro da escola. E como pode, né, a gente, diante dessa situação, mesmo nós que estudamos a palavra de Deus, eu na quarta-feira, quando aconteceu o crime, eu estava dando uma aula lá na faculdade sobre livros poéticos e sapienciais, por um motivo, não sei porquê, eu fui citar o tema do mal, e vieram com essa pergunta: onde estava Deus durante este ato criminoso? Né? Como que Deus consegue consentir um ato criminoso desse? Eu falei: Deus não consente, Deus está sofrendo junto com esses pais, junto com este mundo que jaz no maligno, com todo o pecado que eu e você escolhemos praticar. Na realidade, todo esse mal é culpa nossa, é culpa das nossas escolhas ruins, é culpa da nossa omissão, é culpa da nossa irresponsabilidade como cristãos. Deus não tem culpa de nada, Deus veio salvar a gente, Deus veio libertar a gente de todo esse mal. Mas o homem insiste em fazer escolhas más, insiste em se omitir, insiste em se responsabilizar pelos seus atos. Infelizmente, enquanto Deus não vier consumar o seu reino, isso vai continuar acontecendo. E nós, como igreja, devemos orar para que a paz venha sobre este mundo, para que enquanto o reino de Deus não vem, o Senhor possa vir com consolo, o Senhor possa vir com conforto, o Senhor possa vir com força. Não sei vocês, mas eu sei o que acontece agora, que eu e a Lei somos pais, né? Temos 2 filhos do coração na nossa casa. A gente fica pensando, quando ouve uma notícia dessas, meu Deus, se fosse a escola dos nossos filhos, né? Se fosse a escola dos nossos filhos. E a gente tem que realmente sentir a dor, compartilhar da dor que com certeza aqueles pais estavam sentindo, porque eu tenho certeza que eles estavam esperando seus filhos em casa para a hora do almoço, e os filhos, 8 filhos não voltaram. Que Deus possa confortar essas famílias e ter misericórdia dessa terra. Queria convidar a Bíblia. Ela vai estar orando pelas escolas. Começar as nossas escolas aqui do nosso bairro, né? Temos o Rubens, temos o Elizabeth, temos escolas públicas aqui do nosso bairro. Mas ela não vai se restringir apenas a essas. Essas são as principais que estão perto da gente. Mas ela vai estar orando por todas as escolas da nossa nação, pelos adolescentes que estão cada vez mais mergulhados nas suas crises, nos seus conflitos interiores, não estão sabendo lidar com seus conflitos e acabam, além de sofrerem as consequências em sua própria vida, transferindo as consequências para os outros. E a Bia, como uma adolescente da nossa igreja, vai estar orando por eles, pelas escolas, pelos adolescentes da nossa nação, pedindo para Deus vir com misericórdia. Pai, eu quero estar te pedindo pelas famílias, Pai, que perderam seus filhos com esse atentado na escola, Pai, para que o Senhor possa estar confortando o coração deles, Pai, o coração de cada pai, de cada mãe, de cada tio, de cada irmão, Pai, que deve estar nesse momento chorando, Pai, a perda de seus entes queridos, Pai, para que o Senhor possa estar amparando essas famílias, Pai, dando o suporte que eles precisam, dando conforto em seus corações, providenciando para que pessoas boas possam estar entrando na vida dessas pessoas, Pai, para estar ajudando. A gente sabe que nesses momentos difíceis a gente acaba ou ignorando o Senhor, esquecendo, jogando a culpa para Ti, Pai, mas ajude eles, toque no coração deles, Pai, para que nada disso aconteça, para que eles possam recorrer a Ti, Pai, como o descanso necessário que o Senhor nos dá, Pai, porque é nos Teus braços que a gente encontra descanso, Deus. Esteja também cuidando de todas as nossas escolas.
escolas, Pai, desse país que tem sido tão violento. A gente sabe que nas escolas sempre tem bullying, sempre tem outras mortes, Pai, que acontecem não tão diretamente, que não mata tantas pessoas de uma vez, ou às vezes a gente nem coloca a culpa nas escolas e nas violências que há dentro delas, Pai. Mas o Senhor sabe que o que um adolescente, o que uma criança passa na escola mexe muito com o sentimental, Pai, mexe muito com a vida emocional. Então peço para que o Senhor esteja cuidando, Pai, de todas essas crianças e adolescentes que frequentam esses locais, Pai, para que elas possam estar sabendo lidar com toda a pressão, Pai, com todos os xingamentos, com todos os rótulos que recebemos nas escolas, Deus. Esteja cuidando dos nossos familiares, dos nossos amigos, Pai, que também estão frequentando as escolas, para que a gente possa estar indo com a consciência limpa, para que a gente possa estar indo tranquilo, sem ter medo e sem saber se a gente vai voltar ou não para casa, Deus. Para que principalmente essas pessoas que podem ter sofrido esse trauma naquela escola possam estar se recuperando, Pai. E voltando a depositar essa confiança em Ti, Pai, em Ti. E para que o nosso país possa estar melhorando, Pai, a nossa educação possa estar melhorando. Também não só no Brasil, Pai, mas no mundo todo, sabemos que há casos desse tipo, para que o Senhor esteja cuidando, Deus, para que isso possa estar se amenizando, para que o pecado que está dentro de nós a gente possa saber controlar, Pai, toda essa raiva, que todo esse desejo de vingança que a gente tem, Pai, para que o Senhor possa estar transformando isso dentro da gente, Pai, transformando em amor, em carinho, para que a gente possa estar cuidando dos nossos irmãos e não os machucando, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Amém. Nesse momento, vamos fazer aí a dedicação, uma breve reflexão, um agradecimento dos nossos bens, né? Mas antes de falar sobre esse assunto, eu vou chamar a irmã Jalila aqui na frente para a gente poder compartilhar um pouquinho com os irmãos. Esse final de semana nós tivemos Multiplique, foi um evento regional organizado pelas igrejas batistas. Ele ocorreu ali na Pedras Vivas do Guanabara e foi muito gratificante estar participando desse congresso. Nós somos uma igreja pequena, mas como o pastor sempre fala, nós somos uma igreja saudável, tem muito ainda para crescer, né? E o que me marcou bastante lá, no sábado à tarde, teve 3 oficinas, eram 3 palestrantes, né? Um palestrante lá, o Djalma Albuquerque, só para os irmãos terem uma ideia, e ele é pastor da primeira igreja batista ali no Mato Grosso do Sul. Hoje tem quase 8 mil membros, né? 300 PGMs. Outro irmão da igreja da Imperatriz, o pastor Jefferson, tem 800 membros. E se nós pensarmos em crescimento, ele contando o testemunho dele, há 4, 5 anos atrás eram apenas 180 membros, né? E o outro pastor está com 2 mil membros, né? Então o que eles focam muito é a igreja multiplicadora, né? Então a gente tem que repensar os nossos pequenos grupos, né? Às vezes a gente pensa o porquê que não dá certo, né? Não lembro agora de todos os 5 princípios da igreja discipuladora, mas o primeiro eu sei que é a oração, né? E isso que foi bastante enfatizado. A gente tem que ter uma vida diária de oração, uma vida diária de leitura da palavra, porque se a gente tiver isso, Deus vai mostrar as pessoas nas quais a gente tem que investir, nas quais a gente tem que estar junto, compartilhando o nosso tempo, compartilhando o nosso dinheiro, investindo com elas, né? Só assim a gente vai ganhar almas para Jesus. E o pastor Lúcio Flávio, eu assisti uma das oficinas dele, que me marcou bastante, foi que ele falou que nós temos que usar todas as oportunidades para falar de Jesus, né? A gente espera grandes oportunidades, espera grandes encontros, espera encontrar aquela pessoa em tal momento para poder falar de Jesus para ela. Mas ele falou assim, as pessoas, elas querem conhecer Jesus. As pessoas
Uma pergunta que eu vou começar a colocar em prática, que ele fez assim: como anda a sua vida com Jesus? Né? E muitas pessoas nas quais ele fez essa pergunta já começam a desabar ali mesmo. Claro que ele tem uma relação profunda com Deus, né? Nós temos que buscar isso também, para depois termos, né, um entendimento e depois continuar essa conversa com essa pessoa. Mas é uma pergunta simples: como anda a sua vida com Jesus? Né? Foi isso que me marcou bastante, e a gente tem que ter foco, tem que ter fé, que a gente vai crescer não só em número, mas também crescer em qualidade. Vou passar a palavra aqui para o irmão Jalil aqui, para ele também compartilhar um pouquinho. Boa noite, irmãos. Então, conforme o Rodrigo falou, foi muito bom, né? A gente teve a oportunidade de participar lá, foi muito bom, e o que marcou bastante foi isso mesmo, para que o Senhor possa alcançar pessoas. Através das nossas vidas, a gente precisa realmente procurar estar realmente na presença de Deus. E quando a gente pegar uma pessoa realmente para orar, que a gente realmente ore mesmo, assumir o compromisso de orar por aquelas pessoas e não desistir, né? Não desistir. Deus, ele não desiste da gente, e a gente também não pode desistir das pessoas. E aí tem vários exemplos lá, né? E também a forma que a gente recebe as pessoas no nosso PGM. Agora deu uma parada, mas eu creio que a gente vai voltar com os nossos PGMs. E ele fez uma dinâmica lá, eu gostaria de fazer aqui, pastor, rapidinho, né? Então eu precisava de um voluntário, né? Qualquer um aí, você mesmo, pode ser você mesmo aí que levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Então vem o Beto, né? Pode ser o Beto. Então o Beto, eu vou apresentar o Beto para o meu PGM, né? Então, boa noite, tudo bem? Olha, esse aqui é meu PGM, ok? E daí você, né? Seja bem-vindo, tá bom? E agora eu preciso de mais um. Então o Beto é o número 1, ok? Preciso de mais um voluntário. Pode ser o De Carlos, então. Olha o De Carlos. E aí, como é que você está? Tudo bem? Deus seja bem-vindo ao meu PGM. Esse aqui é o pastor, esse aqui é o Cix, né? E, nossa, muito prazer realmente receber você no nosso PGM, tá? Fica à vontade, se precisar de alguma coisa, pode falar comigo, pode falar com o pastor, nós estamos disponíveis o tempo todo para te ajudar, tá bom? Seja bem-vindo. Pode falar. Deus te abençoe, tá bom? Agora vem a pergunta: e qual PGM você gostaria de ser recebido? O número 1 ou o número 2? Número 2. Então faz muito sentido conforme a gente recebe as pessoas, né? No nosso PGM, também na nossa igreja também vai fazer a diferença, né? Se você receber a pessoa um abraço, com alegria, realmente não é fingir, realmente mostrar isso mesmo para a pessoa. Olha, realmente é um prazer estar aqui, você esteja com a gente, conte com a gente, quem precisar realmente, tá? Isso faz diferença, porque senão você vai chegar lá e você vai convidar a pessoa: você quer ir no PGM? Né? A pessoa meu, mas... né? Então, nessa dinâmica eu achei bem interessante, por isso que eu passei para os irmãos. Então que isso fique de dica para a gente, né? Quando a gente voltar aí os nossos PGM, quando a gente fizer os nossos convites para os nossos convidados, para a gente ir lá para o nosso PGM, que a gente possa realmente mostrar mesmo: olha, eu tenho o Senhor, né? Eu sou alegre com o Senhor, mesmo que venham as lutas, isso vai acontecer com todos nós, mas nós precisamos mostrar que o Senhor está com a gente, que o Senhor pode nos dar alegria sempre, e que essa alegria possa passar para eles também, possa contaminar as outras pessoas também, né? Senão a gente vai ficar, nós vamos, como que a gente está recebendo as pessoas no nosso PGM, como que a gente está recebendo as pessoas na nossa igreja, tá bom? Então isso marcou bastante, foi uma coisa bem interessante que ele fez, e então faz todo sentido como a gente está fazendo, né, recebendo as pessoas e abraçando e amando mesmo, né, que nem o Lucas colocou, essa tragédia que teve lá, né, isso é para a gente refletir. O que eu estou falando o que o Jair está fazendo aqui, né, o que eu estou fazendo aqui, o que você está fazendo aqui? A gente que
Nós não somos melhor do que ninguém, mas nós já temos Jesus Cristo na nossa vida. E qual é a diferença que nós estamos fazendo? Simplesmente nós vamos olhar para isso, para esse fato que aconteceu, e como pode acontecer em qualquer lugar, perto da gente, em outro colégio, enfim, a gente vai esperar isso acontecer, ou nós vamos sair aqui no bairro e vamos falar de Jesus mesmo, e falar que é Jesus que pode transformar, é Jesus que pode realmente salvar, é Jesus que pode realmente libertar, tudo isso, né? Então, a gente precisa estar atento a essas coisas, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, irmão Jali. Então, voltando à nossa breve reflexão, sou um crente novo aqui na igreja, tenho 2 anos, né, de vivência cristã, e logo no início da minha caminhada, o que me incomodava um pouco era o assunto do dízimo, né? E uma das perguntas e uma das respostas que eu procurava era na Bíblia, né? Até hoje eu olhei um pouco, não encontrei muitos versículos falando sobre o dízimo. Tem uns 3, se eu não me engano, no Novo Testamento, tem alguns também no Velho Testamento, e uma vez eu perguntei ao pastor Jason, né, e ele me respondeu, né? E a resposta foi a seguinte: tudo que a gente tem é de Deus, né? Tudo que a gente tem é de Deus, tudo que a gente tem pertence a Deus. Então, isso traz uma palavra bastante importante, que é a mordomia, né? O que significa a mordomia? Ela é uma pessoa que é responsável, né? Você está responsável pela administração da casa. E então, se a gente tiver essa consciência de que tudo que a gente tem pertence a Deus, e pelo que está na Bíblia, a gente tem que devolver apenas 10% daquilo que Deus nos dá, né? Deus é muito generoso, nos dá até muito mais do que precisamos para viver, mas Ele pede apenas 10%. E para que essa contribuição? A nossa igreja, toda igreja tem despesa, né? Nossa igreja tem despesa, nossa igreja tem projetos para serem realizados. Então essas contribuições, dízimos e ofertas são para custear, né, inclusive projetos que a gente tem em mente. E como tudo pertence a Deus, os outros 90% também devem ser desperdiçados. A gente tem que usar isso com sabedoria, né? Usar isso com sabedoria, com inteligência, para que também seja usado para o reino de Deus, né? Não podemos sair desperdiçando aí. Então, meus irmãos, a gente vai estar orando para abençoar o trabalho de cada um dos irmãos. Vamos estar aqui orando também para abençoar se tem algum irmão porventura desempregado, para que Deus possa estar abençoando, para que Deus possa estar abrindo aí as portas de emprego. Tá bom, meus irmãos? Então, oremos. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, primeiramente para te agradecer, meu Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Pai, te adorando, Pai, te louvando, te reconhecendo, Senhor, como nosso único Salvador de nossas vidas, Pai. Pai, nesse momento te agradecemos, Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor, por cada família que aqui está representada, Senhor. Te agradeço, meu Deus, e te louvo, Senhor. Também, Pai, te agradeço, te peço, Pai, que o Senhor venha estar abençoando o trabalho de cada irmão, de cada irmã, Senhor. E se porventura, Senhor, temos algum irmão, alguma irmã, Senhor, aqui desempregada, procurando um trabalho, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. E o Senhor vem estar preparando, Senhor, e abrindo as portas do trabalho para essa pessoa, Pai. Abençoe, Senhor, as finanças de cada família, Senhor. Abençoe os projetos, Senhor, de cada pessoa que aqui está, Senhor. E te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, Pai. Assim, Deus, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paulo fala no versículo 4, ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 2, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Paulo está dizendo o seguinte: de alguma forma, pela graça de Deus, Ele me incluiu naquilo que Ele queria fazer. Eu fui tido como aprovado. Deus confiou em mim para que eu fizesse discípulos entre vocês. Assim também acontece conosco quando estamos fazendo discípulos. O mais importante não somos nós, é Deus e a pessoa que Ele quer alcançar. Eu estava uma vez em Campinas e orando a Deus, porque eu pegaria um táxi, pedindo a Deus para que Deus me conectasse a um taxista que precisasse ouvir da palavra de Deus.
Eu usei o aplicativo do celular e ele me conectou com aquele taxista. Aquele taxista precisava muito ouvir a palavra de Deus. E graças à ação de Deus, através de mim, na vida dele, ele se tornou um novo discípulo para a glória de Deus. Às vezes eu fico pensando o seguinte: Deus deve ter um aplicativo parecido com o aplicativo de táxi. Naquele dia, eu estava disponível como discipulador e Deus queria alcançar aquela pessoa. E Deus simplesmente me conectou a ela. Mas pense comigo, dos três, Deus, aquele taxista e eu, qual seria substituível? Apenas eu. Nós podemos ser substituíveis no FD, mas Deus e a pessoa alcançada não. A questão é, você precisa estar disponível para fazer um novo discípulo. É isso que Paulo fala aqui. Eu fui aprovado de Deus. Outra pessoa poderia ter alcançado vocês, mas Deus quis me usar. O mais importante não somos nós. Esteja disponível, esteja com o seu GPS ligado, esteja atento, esteja com o seu discernimento ativo para você ser usado por Deus para alcançar novas pessoas. Deus te abençoe. Crianças, vamos orar, vocês irem para o culto de vocês. Senhor, muito obrigado pelas nossas crianças, Deus. Muito obrigado pelos pais que têm entendido a importância delas estarem na sua casa, Deus, aprendendo mais da sua palavra. Eu rogo, Pai, que a sua bênção acompanhe elas para esse momento em que elas estarão indo para o culto direcionado para as suas placas etárias, Deus. Que a palavra de Deus venha edificar as suas vidas desde agora, né, nessa fase tão novinha que eles estão, Deus. Seja usando a vida da Sônia, seja usando a vida da Sara, que estarão ministrando a palavra a essas crianças, Deus. E que diante de todas essas palavras, todas essas brincadeiras e orações que serão feitas nas salinhas ali, Deus, elas possam crescer em estatura e graça, Pai, no conhecimento da Tua palavra. E quando chegar a hora de tomarem uma decisão, elas possam decidir se tornarem discípulas de Jesus também, Deus. Abençoe cada um deles, Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos mais uma vez nos colocar de pé e nós vamos estar cantando, pedindo para que o Espírito Santo de Deus esteja guiando, enchendo a nossa vida. Vamos todos nós estar lendo mais esse trecho da palavra de Deus, todos juntos? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Para que o Espírito Santo de Deus esteja enchendo a nossa vida, nos transportando da sua presença.
está dentro de nós, esse Espírito que está entre nós, que fala aos nossos corações. Nós vamos ler mais um trecho da palavra de Deus e serão jovens e adolescentes, e o Mickey vai conduzir. Quero ouvir os jovens e adolescentes. Então tá, não quis aparecer. Mas os jovens e adolescentes estão aqui, amém? Amém. Amém. Vamos cantar que há um doce Espírito aqui. É esse Espírito de Deus que nos convence do nosso pecado, que nos aproxima dele, que faz com que possamos ter nossa comunhão com Deus. Doce Espírito
Deus, que louvado seja o Senhor, hoje e para sempre. Que o Senhor seja louvado na nossa vida, que em todos os momentos do nosso dia a dia, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, essa Tua presença doce, que habita em nós, a cada dia, Senhor, esteja nos aproximando, nos levando, Senhor, até a Tua vontade e a cumprirmos a Tua vontade. Senhor, louvado seja o Teu nome na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. Que assim seja, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém. Pode sentar. Obrigado a vocês que nos conduziram até esse momento de adoração a Deus, de louvor. Gostaria de convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no Evangelho de Jesus que Marcos escreveu, no capítulo 2. Nós vamos fazer uso dos versículos de 1 a 10. Essa é uma história que vai narrar o encontro de um paralítico com Jesus. Eu vou deixar o anúncio para o final. Os irmãos estranham os movimentos ali atrás, tá? A gente vai fazer uma atividade, aí as duas pessoas vão estar se movimentando ali, tá? Mas é mais ao final. Encontraram Marcos 2. Eu não coloquei ali na projeção, vou ler a partir do versículo 1, perdão. Levando pessoas a Cristo. Quantas pessoas você já levou a Cristo? Quantas pessoas você deseja levar a Cristo? Afinal de contas, é por isso que nós seremos, por Deus, cobrados. Não foi por quanto dinheiro a gente deu, não foi por quanto domingo a gente participou das celebrações, mas quantas vidas a minha vida impactou enquanto eu estive aqui. Quantas vidas eu consegui indicar para Jesus. E essa história narra então o episódio de 4 homens que levaram o seu amigo para Jesus. Encontraram, meus irmãos, todos que nos acompanham, diz assim então o versículo 1. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar, nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico e ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. Pela abertura desceram um doente deitado na sua cama. Verso 5, Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, as palavras de Mateus aqui eu narro, tenha ânimo. E Marcos continua, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar, o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, somente Deus tem esse poder. E no mesmo instante Jesus soube o que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pegue a tua cama e ande, pois vou mostrar a vocês que eu, Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Deus, pedimos-te, pelo teu Santo Espírito, que o Senhor nos dê compreensão da tua palavra, que o Senhor fale conosco. Por Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto que nós lemos é que existe pelo menos 4 tipos de pessoas nessa narrativa bíblica. E talvez nós podemos nos identificar
identificar com alguma dessas pessoas ou com uma dessas pessoas. A primeira são aquelas que levam pessoas a Jesus. A segunda é aquelas que escandalizam pessoas ao encontro de Cristo, personificado ou exemplificado aqui no exemplo dos saduceus, dos fariseus, que eram teólogos, doutores da lei, estudiosos da Torá, e que estavam ali também perto de Jesus, mas que atrapalhavam pessoas no encontro de Jesus. E tem aquele, o terceiro, que são aqueles que são conduzidos a Cristo. E a quarta pessoa são aqueles que nós conhecemos como a multidão muito presente no ministério de Jesus. E olha a postura desses 4 homens quando pensam no problema do seu amigo. Aquele preso numa maca, sem esperança, um problema insolúvel, uma causa perdida. Mas quando esses o associam a Jesus, eles sabem que não há causa perdida para Jesus. Que para aquele paralítico, Jesus é a solução. O foco desses amigos não é no problema, mas na solução, em Jesus. Eles souberam que Jesus estaria em casa, talvez de Pedro, na sua própria casa, foi lá em Cafarnaum onde ele cresceu. Eles não estavam paralisados pela falta de esperança, mas pelo contrário, movidos por ela, para encontrar com Jesus. Olhando para esses 4 homens, nós podemos aprender algumas coisas, e a primeira eu destaco: aqueles homens eram pessoas de iniciativa. Meus irmãos, por conta própria, aquele homem paralítico jamais teria ido até Cristo. Ou você e eu levamos pessoas a Cristo, ou elas jamais irão conhecer a Cristo. Ou nós que dizemos crer no Cristo, levamos elas à presença de Jesus, ou elas por conta própria não virão. Nós não podemos perder essa iniciativa de que pessoas que estão presas, cativas nos seus vícios, nos seus problemas, nos seus pecados, de que elas por iniciativa própria procurarão, se não há quem a coloque aos pés de Jesus para que elas sejam libertas e salvas pelo poder de Jesus. E que essa atitude tem que partir de você, de mim, pois se nós não fizermos, meus irmãos, elas não farão. Elas continuarão na sua inércia, amarradas no seu pecado, paralisadas. Então a primeira atitude que a gente pode perceber aqui nesses 4 amigos são homens de iniciativa, que não ficaram em casa reclamando da vida, não ficaram em casa lá lamentando, velando por aquele homem que tinha um problema insolucionável. Ele falou: olha, vamos correr atrás. Tem um homem chamado Jesus de Nazaré, nós vamos levá-los até lá. Segunda coisa que nós podemos aprender desses homens, porém mais do que iniciativa, esses homens tiveram perseverança. Eles poderiam dar essa desculpa para eles mesmos e para o paralítico: olha, amigo, a gente fez todo o esforço, saímos da nossa aldeia e viemos a Cafarnaum. Olha só o tamanho da multidão. Há quem diga que Jesus às vezes tinha rodeado de 20.000 pessoas. Era intransponível aquela multidão. Não dava para se aproximar dali. Olha, você percebe, a gente tentou de tudo, mas olha só essa fila, meu amigo. Não tem como se aproximar de Jesus. Olha quanta gente. E se nós lermos nas Escrituras Sagradas, lá em Hebreus, sobre a galeria dos heróis da fé, nós vamos ver que nenhum daqueles obtiveram o favor de Deus sem a perseverança. Isso é, eles precisavam perseverar para receber de Deus o seu benefício. O Espírito de Deus, meus irmãos, não tem prazer naqueles que retrocedem. Perseverança é a gente permanecer firme no propósito. É aqueles homens não desistiram porque estavam comprometidos com essa causa. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas eu quero falar da terceira. Primeiro, eles tiveram iniciativa. Segundo, iniciativa associada à perseverança. Terceiro, é preciso também ter estratégia.
criatividade para fazer chegar pessoas até Jesus. Obstáculos certamente nós teremos, dificuldades surgirão, oposição, limitações, cansaço, desmotivação. É por isso que nós dependemos da graça de Cristo para fazer aquilo que Ele pede de nós. Tentou uma abordagem para levar uma pessoa a Cristo, não deu certo, usa outra. Mas tem a criatividade que aqueles homens tiveram. Tinha tanta gente que eles não iam entrar nunca pela porta. Imagina, já é difícil levar um doente, um paralítico no plano. Imagina ter que escalar uma construção, um telhado e ainda levar esse homem. Que nós não podemos desistir de ninguém, porque Jesus não desistiu de nós. As pessoas que cuidaram de você, que te levaram a Cristo, elas também não desistiram, por isso você está aqui hoje. Porque alguém perseverou, porque alguém foi paciente com você, comigo, porque alguém usou estratégia, criatividade, não desanimou, até que nós estivéssemos aos pés de Jesus. Irmão Mário? Irmão Mário pulava a janela de casa quando tinha estudo bíblico. Aí irmão Geraldo e irmã Ana ia lá no outro domingo, até que um dia pegou o irmão Mário de vez e não deu para pular mais a janela. Mas teve alguém que perseverou, alguém que orou, alguém que insistiu, alguém que tentou de novo uma abordagem diferente, até que ele conseguiu levar o seu amigo para Jesus. A primeira coisa que Jesus fala a esse homem é: tenha bom ânimo. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, seus pecados estão perdoados. Quantas pessoas, meus irmãos, ao nosso redor, desanimados por causa do pecado, gente com a vida complicada. Jesus não viu fé no paralítico, mas enxergou fé nos seus amigos. E Jesus honrou a fé daqueles homens. Talvez a pessoa que você queira levar a Cristo nem tenha fé, mas Jesus honra a fé dos seus amigos. Honra a perseverança, a iniciativa, a insistência. E é exatamente isso que Jesus nos convida a experimentar: o amor dele, o amor sofredor, o amor paciente, o amor benigno, o amor insistente. Mas é preciso perseverar em Cristo. Então a minha palavra para a gente nessa noite é: não desista dos seus amigos, não desista da sua família, não desista da pessoa que Deus colocou na sua vida para você levá-la a Cristo. Deus honra a fé dos que perseveram. Quando a gente olha as circunstâncias baseadas no natural, e tudo diz contrário, mas quando a gente coloca a nossa confiança em Jesus, tudo se transforma. Aqueles homens acreditaram nisso. Você acredita que para Deus não há impossível? Se nós acreditarmos e insistirmos em perseverança, a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Já é uma vontade determinada por Deus, sacramentada, clara, de que todas as pessoas podem se aproximar de Jesus, mas é preciso ter quem as leve. Mas nós temos que ter cuidado com a multidão no caminho que dificulta ou pode distrair a gente de Jesus. Não podemos perder o foco da nossa existência. As nossas desculpas, a nossa falta de tempo, elas não são válidas para o Senhor. Eu não sei, por isso que a igreja oferece estudo bíblico, para capacitar, para orientar. A multidão sempre foi um desafio para muitos que queriam chegar até Cristo. Foi para Zaqueu, por exemplo. Foi para aquela mulher do fluxo de sangue. Foi para Bartimeu. Foi para o leproso. A multidão sempre está entre a pessoa que quer chegar a Jesus e Jesus. Tem um monte de curioso que quer receber só os benefícios de Jesus, mas existe pessoas que querem de fato ter um encontro com Cristo.
Existe paralítico de todo jeito, meus irmãos, em todos os lugares. Pessoas imóveis, pessoas com a vida travada, gente que a vida não sai do lugar, que se acomodaram, paralisadas pelo pecado, pelas escolhas erradas. E no caso desse homem foi o pecado que havia feito essa consequência. Quantos paralíticos emocionais, pessoas carentes do amor de Deus. Ele, então, tentando chegar até Jesus, mas há uma certa casta de teólogos, de multidão, impedindo que aquelas pessoas cheguem até Jesus. Mas aí a ousadia desses amigos que carregavam esse homem, que deixaram de lado suas próprias dificuldades, seus próprios problemas e focaram no seu amigo, para que o seu amigo tivesse a sua vida transformada por Jesus. Quantos de nós está disposto a mexer na agenda, a mexer no bolso, para ver pessoas que não conhecem Jesus conhecendo a graça de Jesus? Sabe o que eu vejo aqui? Aqueles homens não querem carregar aquele paralítico a vida toda no colo. Eles querem que esse homem ande com as próprias pernas. Por isso que ele discipula, por isso que leva até Jesus, para Jesus restaurar. É difícil mesmo, ninguém cria filho aqui para a vida toda. A gente cria o filho para o mundo, para ele andar com as suas próprias pernas, tomar suas próprias decisões, mas agora baseado em Jesus. E esse é o desejo, meus irmãos, do coração de Deus, que nós sejamos como esses amigos que se importem com aqueles que são paralisados aí na vida, a fim de que levemos a presença transformadora de Jesus. E se você é um paralisado, que seja tocado pela graça de Cristo. Se você talvez é alguém da multidão, que também você seja tocado pela graça de Cristo. Aquele homem estava assim por causa do pecado, de uma escolha errada, de uma postura equivocada, por quebrar valores de Deus. Ele rompe com esse estigma e vai até Jesus, porque ele sabe que não existe pecado que a graça de Jesus não consiga perdoar. Foi assim comigo, foi assim com você, e assim com qualquer um que está fora, esperando que alguém nos alcance com a graça de Cristo. Essa é a realidade do Evangelho, de acreditar na ação do Espírito Santo por meio de pessoas que se importam, que vão em nome de Jesus para ser luz e sal nessa sociedade apodrecida e escura, mas carente do amor da graça de Deus. O sal tem que sair do saleiro, tem que ir para o mundo. A luz não pode ficar nas quatro paredes, ela tem que ir para o mundo brilhar. Esses quatro homens representam aqueles que têm a capacidade de amar e de suprir as necessidades dos outros. E eu repito, meus irmãos, quanta gente paralisada emocionalmente, espiritualmente, gente com a vida paralisada, travada, ignorada, e Deus nos convida a agir em seu nome. Deus envia os sobrecarregados e os oprimidos para que a sua igreja os carregue. Jesus não vai mandar anjo. A gente já está aqui em nome dele para carregar essas pessoas oprimidas, em que a vida está pesada demais, em que elas estão imobilizadas e precisa de um ombro amigo, precisa de alguém para levá-las até Cristo. Essa é a igreja que você é, essa é a igreja que eu sou. Essa é a igreja que Jesus certamente quer que nós sejamos. E certamente nós encontraremos obstáculos, assim como esses homens enfrentaram, mas eles tiveram disposição de servir aquele paralítico. Nós não podemos, meus irmãos, na nossa relação com Jesus, estudá-lo como os saduceus fizeram, como os fariseus faziam, e não fazer nada. Aí a oposição se manifesta, os saduceus são próximos de Jesus. Ei, ninguém além de Deus pode perdoar pecado, que coisa é essa? Você está blasfemando. Os caras estão interessados nas regras, na estética, não no doente, não na pessoa. E Jesus responde, o que é mais fácil fazer? Perdoar pecado ou dizer, pega o teu leito
e anda. Então Jesus não é para ser estudado, mas é para ser amado, vivido, obedecido. Nossa relação com Ele não pode ser um estudo dissecado da palavra. Ou então nós vamos ficar como os escribas, que se aproximam de Jesus para causar tropeço, dificultando ou criando doutrinas, barreiras, costumes, religiosidade, quando o que Jesus quer, que nós precisamos ter a disposição que esses homens tiveram de amar como Ele ama, e não preocupado com coisas banais. E aí a gente finalmente vai conseguir enxergar as pessoas ao nosso redor quando a gente amar como Jesus ama. O paralítico foi curado por Jesus por causa da fé de quem? Dos 4 amigos. As suas atitudes, a sua atenção, a sua disposição, a sua intercessão, a sua mão, o seu ombro, o seu braço que carrega, o seu joelho que se dobra, a palavra de conforto e de consolo que sai da sua boca, o seu ouvido que se oferece para ouvir, é o instrumento que Deus usa para curar quem quer que seja que está ao nosso redor, porque o plano dele é curar e salvar todos os que se haviam perdido. O mundo está doente, meus irmãos, e Jesus é a cura. Não apenas um remédio, mas a cura, e nós temos esse antídoto, nós temos essa mensagem, e nós não podemos discursar, não podemos viver apenas o Evangelho nas 4 paredes e ignorar o mundo que está ao nosso redor. E a pergunta é, qual é o nosso posicionamento? Ser um estudioso, um religioso, fazedor de tarefas, ou um amigo de gente? Percebe que Jesus não está no templo, Jesus está em casa, tendo contato com pessoas. Aí a igreja parece querer inverter a lógica e clausurar as pessoas no templo. O texto continua, o paralítico andou e todos se maravilhavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual assim. Irmãos, quando homens, quando mulheres, quando adolescentes, movidos pela graça de Jesus, saem da inércia e se movimenta, é isso que acontece. Levar Jesus não através de letras, de discurso, mas em amor e misericórdia, aí o milagre acontece. Precisamos nos levantar da nossa inércia, do nosso comodismo, da nossa indiferença, da nossa paralisia espiritual, porque existem muitos coxos, aleijados, emocionais, espirituais, querendo encontrar com Jesus, mas é preciso ir bater na porta dessas pessoas. Elas talvez estão no nosso redor, na nossa escola, no nosso trabalho, entre os nossos amigos. Vamos apontar-lhes o caminho da restauração, da cura, da libertação, enquanto nós mesmos também vamos sendo curados, impactados e libertos pela graça de Deus em nós. Certa vez, no ministério lá no Rio, uma família me procurou, desesperada, não sabia mais o que fazia. Seu filho queria ser bandido, um menino de 14 anos de idade. E, pastor, ele está aí na tua região, na boca no tráfico aí, no lugar onde a tua igreja está situada. E nós, se você encontrar ele assim, assim, assado, eu encontrei esse menino na rua, ele devia para o tráfico. Eu fui lá, quanto é que esse garoto está devendo aí? Está devendo X, então eu vou pagar e agora é comigo. Vocês agora não têm mais nenhum tipo de autoridade, esse menino não está sob a supervisão de vocês, ele agora é responsabilidade minha. E aquele menino já estava com uma arma dentro de casa, apontando até para o seu próprio pai, e aí me chega o recado daquela mãe dizendo, um recado daquele menino para mim. Eu falei, pronto, agora esse garoto vai me pegar aí na rua, né? Ela estava querendo matar a mãe e o pai, o menino vai me matar por quê? E aí ele falou assim, manda dizer para esse pastor que eu nunca vou esquecer o que ele fez. Assim que eu saí de lá, a polícia bateu lá e alguns dos meus colegas morreram e eu poderia estar entre eles.
Aliás, eu tenho certeza que eu poderia ter morrido. E aquele menino conseguiu sobreviver. Começou a pensar mais sobre a sua vida. E eu fiquei pensando, meus irmãos, como tem pessoas, o quanto a gente precisa se arriscar, botar a mão no bolso, pagar pela dívida daquele menino, dar uma nova oportunidade de vida para ele. Naquele dia eu fui um instrumento de Deus. Você também, de repente, tem uma história para contar, mas o que eu queria focar é quais são as pessoas que você tem se identificado? Quais são as pessoas que Jesus tem colocado na sua vida para você tirar das garras do tráfico, da paralisia do pecado e apresentar uma proposta de vida melhor do que aquela? E eu passei na casa daquele jovem, orar com ele, apresentar Jesus para ele, e a sua família continuou fazendo isso. Mas é preciso de um braço que carrega essas pessoas adoecidas, dessas pessoas que não vão por conta própria até Jesus se não tiver quem as leve no colo. Não basta dizer ao doente, meus irmãos, que ele está doente, ele já sabe que ele está. Você tem que ir no médico, ele sabe que tem que ir no médico. Ele não vai, meus irmãos, ele é paralítico. É preciso alguém botar esse cara no braço e levar para o médico. O Evangelho não pode ser um discurso, uma teoria, um poema. O Evangelho é o poder de Deus em ação. E nós seremos cobrados por isso. O Senhor tem nos dado tantas ferramentas que nós podemos abençoar e impactar a vida desse mundo. Gosto muito do pensamento de Martinho Lutero, que um cristão ousado, obediente, no poder do Espírito Santo, ele é muito mais útil do que 1 milhão de cristãos acomodados, indiferentes e paralisados. Nós não podemos trazer um paralítico para cá apenas achando que aqui é o lugar, lá onde ele está é o lugar. Igreja é sair para fora. Jesus é a resposta para os anseios, para a pergunta que essa sociedade faz. E nós temos essa resposta na nossa vida, nos nossos lábios, nos nossos abraços. Que tal deixar de ser multidão para ser um dos amigos, deixar de ser fariseu e saduceu, teórico, religioso, sabedor da lei, mas não praticante, mas ser amigo de gente dessa nossa Joinville tão querida e tão carente da graça de Cristo. Você que já foi tocado pela graça de Cristo, seja como esses amigos. Você que ainda não foi, a minha oração é que a graça de Deus toque a tua vida também. Eu quero terminar essa palavra, meus irmãos, convidando a gente a fazer uma autoanálise na nossa vida. Nós não recebemos Jesus apenas para o nosso benefício. Jesus, ele tem uma missão para nós. Que área Jesus precisa tocar em você? No teu corpo, no teu emocional, na tua espiritualidade? Que pecado oculto Jesus precisa liberar perdão para destravar essa paralisia em você, a fim de que sejas livre para se movimentar por Cristo e em Cristo. Aquele homem voltou são, liberto, perdoado e salvo porque alguém se importou com ele. Certamente Jesus fez e ainda pode fazer maravilhas em nosso meio. Você acredita nisso? Você deseja isso na sua vida e através dela na vida de outros? E eu queria desafiar você, em nome de Jesus, a pensar em alguém que você gostaria de conduzir a Cristo. O que você vai fazer? Deixá-la abandonada ou você vai encaminhar essa pessoa a Cristo?
Você poderá passar por dificuldade. Não desista em frente das multidões, dos obstáculos. Jesus recompensa aqueles que perseveram. Não venha para a casa de Deus para ser um ouvinte, um ceticista, um acumulador de conhecimento, um recebedor de bênção. Deus quer que você seja bênção. Não endureça o teu coração, mas esteja disposto a estar aos pés de Jesus, porque lá é o lugar mais alto que nós podemos estar, para que os nossos traumas emocionais, as nossas inseguranças sejam curadas. Talvez você não esteja mais paralisado, mas pode existir problemas que façam você um prisioneiro de esperança, de sonhos. Que área da sua vida precisa ser tocada por Jesus para ser destravada? Jesus falou para aquele homem: filho, os teus pecados estão perdoados. Talvez aquele homem podia falar assim: eu não vim aqui pedir perdão do meu pecado, eu vim aqui com a expectativa de ser curado da minha fé. Mas Jesus, ele começa curando de dentro para fora. Que área da nossa vida, irmãos, precisa ser tocada? Não olha para mim não, olha para o seu coração, olha para Jesus. O que está amarrando a sua vida, a minha vida, que precisa ser desatado? Talvez coisas íntimas e particulares que somente você e Jesus conseguem acessar. Precisa ser tratado. Diga a Jesus: Senhor, toca a minha vida, Senhor. Toca a minha vida com esse toque de transformação, de perdão, de cura, da cura emocional, da cura do meu corpo. Não há nada que seja difícil ou complicado que o Senhor não possa dar jeito. Jesus pode restaurar a tua vida e através dela abençoar outras vidas. Tira, Senhor, todas as amarras da nossa vida que nos prende, que nos imobiliza de viver aquele projeto de vida que o Senhor tem para a nossa vida. Mas as nossas escolhas, o nosso pecado, a nossa fé tão fraca e inconstante nos impede de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou pessoas persistentes, de iniciativa, que não desistiu de nós. E por isso nós podemos estar aos pés de Jesus. Usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos também, Deus, para que nós possamos aproximar pessoas com a vida paralisada, com a vida travada, com a vida imobilizada por causa do pecado, por causa das escolhas ruins que tomaram, mas que essas vidas sejam transformadas assim como a vida desse homem foi transformada por Jesus. Por favor, Senhor, nos ajude. Adestre os nossos braços para que eles ajam em favor daqueles que estão sofrendo, que estão sobrecarregados, que são oprimidos, que a vida está pesada para andar sozinho. Usa-nos como instrumento de bênção na vida dessas pessoas, Deus. Não queremos ser pessoas da multidão, espectadores de Jesus, tão somente. Também não queremos ser pessoas que apenas conhecem o Senhor teoricamente, religiosamente, mas queremos ter profundidade com o Senhor. Gera isso, Espírito Santo, na vida dos meus irmãos, na minha vida, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que Deus use a sua vida. Que Deus restaure todas as paralisias, todo o travamento, para que você continue a andar e a progredir para a glória do Senhor. Se puder, vamos colocar em pé, vamos cantar mais uma vez uma canção. Nós já estamos finalizando o nosso culto. Mais uma vez, vocês que nos visitam, Deus abençoe. O Espírito Santo de Deus, esse doce Espírito Santo, ele possa ir trabalhando na nossa vida. A gente dá tanto trabalho para Ele, a gente dificulta tanto a ação do Espírito Santo em nós pela nossa teimosia, pela nossa livre escolha, mas Ele não desiste de você, Ele não desiste de nenhum de nós.
Então não desiste das pessoas que Deus tem colocado no teu coração. Seja você um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Vamos louvar o Senhor. Se comparar
Amém? Espírito Santo de Deus, ministra o nosso coração, que a gente seja direcionado e liderado pelo Espírito de Deus. Não pode sentar, deixa eu só dar alguns recados importantes de eventos que vão acontecer na nossa igreja nesse mês e já para o mês de abril. Se puder já agendar, nós vamos passar no grupo também de avisos da nossa igreja. Nós vamos então ter algumas atividades e, por favor, meus irmãos, à medida do possível, esteja aqui, nós, né, é para a gente, e você pode também trazer mais pessoas para participar dessa atividade. No nosso PGL, nós vamos falar sobre o nosso pequeno grupo de líderes, as pessoas que estão envolvidas. Para quem é o PGL? Vamos lá, todos os que estão servindo ou desejam servir a Deus por meio da igreja são convocados. Se você quer servir a Deus por meio de alguma coisa que a igreja oferece, se você quer ampliar o ministério que Deus te deu, a vocação que o Senhor te deu, compartilhar com outros que talvez tenham essa mesma vocação, para a gente unir forças. Nós queremos trabalhar na ação social, na evangelização, na intercessão, tudo aquilo que Deus tem nos chamado para trabalhar a serviço do seu reino. E não só trabalhar na igreja, mas a partir da igreja. Então, no dia 31 de março, aqui nesse espaço, todos são convidados entre 8h30 da manhã até as 11h30, o nosso encontro do PGL. Aqui nós vamos ter discipulado, mentoria, edificação, comunhão e planejamento. Próximo anúncio é o bazar do dia 6 de abril, primeiro sábado do próximo mês. Nós vamos ter aqui um bazar de R$ 2 e R$ 5 para abençoar a nossa comunidade. A gente já arrecadou bastante coisa, a gente quer fazer aqui fora. Nós vamos fazer uma divulgação maciça pelo bairro entre 9 e 15 horas. E pode passar, nesse mesmo dia nós vamos ter também um carreteiro em prol do término das coisas que ficou para trás aqui na nossa obra. Nós temos essa sala aqui para terminar, nós temos outras, a climatização desse espaço ali que ainda não está e que nós precisamos fazer. Então, por favor, nós somos 60 pessoas na nossa igreja, se cada um vier e trouxer pelo menos mais uma, nós já teremos 120 pessoas. Então, essa obra é nossa, essa causa é nossa, é para o bem-estar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, das mulheres da comunidade que usam esse espaço, tá? Então, nós queremos dar esse recurso, essa finalidade. Vai ser também nesse mesmo sábado, né, no horário do almoço. O último anúncio, nós vamos ter o Bebeto Araújo, que é daquela missão norueguesa, que já nos falou aqui, da missão Aliança. O Bebeto vai falar para a gente sobre igreja, reino de Deus e diaconia. Qual o papel da igreja no serviço diaconal? Qual o papel da igreja como sendo agente do reino de Deus? Quando vai ser? No domingo do dia 14 de abril. Bebeto vai falar para a gente às 9 horas da manhã. Nós vamos ter um café da manhã aqui e a gente vai conversar, vai dialogar sobre igreja como agente do reino de Deus na cidade. Nós vamos falar às 18 horas, depois a gente volta às 18 horas para continuar falando sobre igreja, agora com uma comunidade que serve, uma comunidade diaconal. E nós vamos ter a celebração, o Bebeto vai pregar, né, aqui nesse domingo. Então, convide pessoas, é gratuito, mas a gente precisa ter a informação de quantas pessoas vêm. Vai ser muito bom, gente. Toda vez que eu estou com esse homem é uma fonte de conhecimento, a gente aprende muito, eu saio muito edificado, e eu gostaria que os irmãos pudessem estar aqui nesse dia para a gente poder ser abençoado por ele. Então esses são os anúncios, e aí eu queria convidar para terminar, o Jalir e o Rodrigo, né, eles querem, a gente pode entregar lá no final depois? Pode? Tá bom, nosso horário já está um pouquinho avançado, então as mulheres da igreja não saem sem antes procurar o Jalir e o Rodrigo, tá bom? Eles têm uma lembrança para vocês, os homens, a rede de homens não esqueceu do Dia da Mulher, nós consideramos todas vocês virtuosas e nós queremos presenteá-la, uma lembrança singela pelo Dia da Mulher.
Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a graça de Jesus, o nosso Salvador, e a direção do Espírito Santo seja sobre a sua vida.